Para se compreenderem a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar-se identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado por todas as suas faces. Kardec estudou exaustivamente todas as facetas do mundo espiritual. O espírito bom, o espírito mau, o espírito mentiroso, o espírito hipócrita, todos esses espíritos puderam se manifestar nas suas reuniões, onde ele trabalhava. Ele lidou com pessoas idôneas e pessoas que não eram idôneas. Ele trabalhou arduamente para criar toda uma estrutura da doutrina espírita que pudesse fazer com que a gente tenha condições de entender, de raciocinar sobre cada fato, de procurar observar nesses fatos o que nos traz de útil, o que nos traz de engrandecedor para o nosso espírito, para a nossa alma. À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira. Mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado de que infinitos são os degraus que eles têm de percorrer antes de chegarem ao alto da escada. Olha, gente, assim como os espíritos, para chegarem ao alto da escada, têm que passar por alguns degraus, também nós espíritas, para chegarmos ao topo do entendimento, temos que estudar muito, quebrar muita cabeça e procurarmos, assim, entendermos tudo aquilo que envolve a doutrina espírita, tudo aquilo que envolve as comunicações espíritas. Portanto, é necessário que saibamos trabalhar intimamente para nos fortalecer intimamente, para melhor realizarmos os nossos trabalhos ao longo do nosso caminho. Portanto, os espíritos não vão pensar todos da mesma maneira. Isso não vai surpreender as pessoas. Assim como as pessoas não pensam da mesma maneira, os espíritos também não pensam. E mesmo que em algum ponto eles tenham convergências, eles não vão falar com as mesmas palavras. Até porque eles não são papagaio de imitação. Eles terão as ideias próprias, o médium terá característica própria e as mensagens sairão dentro daquelas possibilidades, dentro daquilo que que nos é passado, que nos é mostrado, que nos é estudado, que somos por aquilo que a gente estuda. Ou seja, o Espírito vai fazer a gente pensar mais ou menos do jeito que ele pensa, mas terá o crivo daquilo que nós já enraizamos em nós. Logicamente que na época da codificação, Kardec tinha uma equipe de médiums muito bem treinadas que passavam de uma forma bem mecânica as informações para nós. Mas tinha pessoas que tinham suas contradições, tinham suas ideias diferentes e atraíam espíritos daquele mesmo jaz, daquelas mesmas ideologias, daquelas mesmas situações. E ele teve a sabedoria de saber separar, filtrar, separar e publicar somente aquilo que era útil para todos nós. Importante que a gente entenda isso. Então, os espíritos pensam diferente? Pensam diferente. E aí nós precisamos entender que são inúmeros degraus a percorrer para chegar mais alto da escala, e mesmo e todos que chegam ao mais alto ponto da escada, ou da escala evolutiva dos espíritos, eles terão uma história própria para contar. Portanto, eles terão característica própria. Vão ter uma identidade de sentimentos, uma identidade de pensamentos, uma identidade de comportamento, de atividades, mas em síntese, nós não podemos dizer que eles são iguais. Eles são espíritos que estão no mesmo patamar evolutivo. Da mesma forma que se forma 50 alunos dentro de uma escola de engenharia, nem todos falarão a mesma língua, embora estudaram no mesmo colégio. Cada um terá seu ponto de vista, cada um terá as suas crenças, buscará as suas respostas, ou seja, cada um trilhará um caminho buscando as realizações de si mesmo, as realizações dos seus sentimentos, dos seus corações. Mas o objetivo é buscar a luz, buscar o aperfeiçoamento. No caso dos quem forma na faculdade, é buscar o seu aperfeiçoamento, é crescer profissionalmente. Como espírito, buscar o seu aperfeiçoamento ético, o seu aperfeiçoamento moral e crescer espiritualmente.
Bom, podemos passar. Supor-lhes igual apreciação das coisas for imaginá-los todos no mesmo nível. Pensar que todos devam ver com justeza fora admitir que todos se chegaram à perfeição. Todos já chegaram à perfeição. O que não é exato e não pode ser, desde que se considere que eles não são mais do que a humanidade despida do envoltório corporal. Acabamos de explicar sobre isso. Se os espíritos, que enquanto estavam aqui na Terra eram pessoas diferentes, ao chegar no mundo espiritual vão ser diferentes. O que vai fazê-los classificar, ou melhor, a classificação dos espíritos, a gente pega lá os espíritos bons, os espíritos superiores, os espíritos hipócritas, eles terão linguagens parecidas, logicamente, mas não são iguais. Porque eles são pessoas, são espíritos que viveram junto da humanidade, pensavam e agiram, fizeram o seu ciclo de vida próprio, e chegarem lá e seguem seu ciclo espiritual próprio, baseado na última vida e, logicamente, baseado no que ele já entende, que ele já espera edificar para a próxima vida, para a próxima existência. Aliás, vida é uma só contínua, né? Qual vivência ele vai estar? Ele vai estar lá na vivência espiritual do momento, carregando as tendências que ele tinha na vivência encarnada anterior e, futuramente, ele vai fazer uma soma disso ali para ele desempenhar o seu papel na vivência futura que tem pela frente. Então, quanto mais nós procurarmos nos aperfeiçoar aqui, mais nós vamos estar melhor no mundo espiritual. E quanto mais nós entendermos que chegar no mundo espiritual nós teremos que nos adaptar profundamente a vários conceitos, quanto mais nós entendermos isso aqui, melhor estaremos lá. Podendo manifestar-se espíritos de todas as categorias, resulta que suas comunicações trazem o cunho da ignorância ou do saber que lhes seja peculiar. No momento, o da inferioridade ou da superioridade moral que alcança. Bom, qual o espírito manifesta através do médium João e do médium Pedro? Quais as condutas de vida do médium João e do médium Pedro? Os nomes são apenas didáticos. Então, se João e Pedro são pessoas diferentes, eticamente, moralmente, culturalmente, os espíritos que se manifestam por ele têm uma tendência a serem diferentes. Mas, sendo o mesmo espírito comunicando com um de cada vez, ora com João, ora com Pedro, para passar a mesma mensagem, terá a impressão de João e terá a impressão de Pedro. Cada um espírito consegue passar a mesma mensagem, mas ela terá uma série de características, né, do médium. Isso é importante que a gente entenda. Então, logicamente, se for dois espíritos diferentes, que vão passar as mensagens, querendo falar sobre o mesmo tema, lógico que vão falar diferente, porque são médiums diferentes e são espíritos diferentes. O fundo é o mesmo, é aquele tema que foram dirigidos. É a mesma coisa quando a gente fala para fazer uma redação. A professora chega, passa a redação, faça a redação assim. A pessoa faz aquela redação e os alunos respondem segundo as suas possibilidades. Embora o tema seja o mesmo. E aquele espírito que está passando a mensagem, o Kardec frisa muito isso. Ele vai ter o cunho, vai imprimir ali as características da sua superioridade ou inferioridade moral. Isso é importante que a gente entenda para identificar o espírito, o estilo que ele escreve, as palavras que ele escreve. A distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é a que devem conduzir as instruções que temos dado. Ou seja, a mensagem deve ser sempre para a gente fazer esse entendimento. Saber distinguir o que é bom, o que é mal, o que é verdadeiro e o que é falso. Essa é a função que o Espírito tem. Ou seja, nos ajudar a melhorar ética e moralmente. Dentro da doutrina espírita, o cunho das mensagens é essa. Não é para satisfazer a nossa curiosidade. Às vezes, é para satisfazer não a curiosidade de um pai, de uma mãe que perdeu o filho,
mas de satisfazer a sua necessidade de buscar uma informação sobre um cliente querido tão valoroso para eles que partiu da Terra. Isso é importante que todos nós entendamos, isso é importante que fique bem claro para nós. Cumpre não esqueçamos que, entre os espíritos há, como entre os homens, falsos sábios e semissábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como só os espíritos perfeitos é dado conhecerem tudo, para os outros há, do mesmo modo que para nós, mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e a cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas, que se empenham, levado pelo amor próprio, porque prevaleçam e que gostam de reproduzir em suas comunicações. O parágrafo ainda não terminou, mas vamos voltar aqui. Se existe toda essa diversidade de espíritos no mundo espiritual, se os médiuns têm todas as suas diversidades também, na hora de receber uma comunicação, qual espírito está passando a informação por aquele médium sobre o mesmo tema? E mesmo que seja o mesmo espírito manifestou na segunda-feira pelo médium João, no Centro Espírita A, e na quarta-feira pelo médium Pedro, na Casa Espírita B. O tema é o mesmo, as palavras, lógico que vão ter diferenciais, vão ser diferenciadas, porque tem a impressão do médium João e a impressão do médium Pedro. Então, a gente tem que procurar estar sempre atentos para que a gente não crie atritos com aquilo que é para ser unanimidade. Ou, no mínimo, aceitação silenciosa. Porque ficar batendo boca, ficar discutindo, coisa que não vai levar a um bom entendimento, não adianta. Nós temos que fazer o nosso trabalho, procurando e tentando edificar, sempre que possível, as forças e as bases do bem. Mistério que eles explicam, então esses espíritos vão explicar todos os mistérios que nós não entendemos, que nós chamamos de mistério, de forças ocultas, eles vão dar uma explicação à maneira deles. E desde que sejam levados pelo amor próprio, porque prevaleçam, aí vão falar, que vão reproduzir suas comunicações dentro desse sentimento, dentro desse amor próprio que eles têm. Eles querem botar aquela ideia, querem passar para nós aquelas informações. Não querem ainda buscar um aperfeiçoamento, não querem buscar novas informações, não querem aprender o novo, querem agir dentro do mesmo princípio, dentro das mesmas reações. O erro está em terem alguns de seus intérpretes esposados muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e se haverem feito os editores responsáveis dela. Aí, os espíritos trazem ideias tortas, trazem ideias contrárias até ao bom senso, e há pessoas que querem divulgá-las. Ou às vezes, hoje, nem ideia fora do conceito espírita. A ideia tem coisas que não condizem com a doutrina espírita. É um livro que a pessoa vai descrever um romance e começa a dar detalhes íntimos de um casal. Isso não é para edificar o bem. Isso são outros tipos de leitura. Que o médium, ao escrever, e os revisores, ao revisar, têm que filtrar. Tem que ter cuidado com essas comunicações. Então, não é... Isso é raro, são pouquíssimos romances que acontece isso, mas existe. Então, nós temos que procurar filtrar com muita perspicácia, com muita perseverança, o tipo de comunicação que nós estamos recebendo, qual o impacto que ela terá no editor e como esse editor irá se comportar ao ler aquele texto. Porque o texto espírita, ele tem que ter pureza, ele tem que te esclarecer, ele tem que te informar, principalmente mantendo a ética e a moral. Assim, as contradições de origem espíritas não derivam de outra causa, senão da diversidade quanto da inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos, que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem. Bom,
Aí vê-se o Livro dos Espíritos, introdução, parágrafo 13 e a conclusão, parágrafo 9. Toda contradição que possa existir está na diversidade da inteligência dos espíritos, dos conhecimentos deles e do juízo e a moralidade de alguns espíritos. Porque eles não estão aptos a tudo conhecer. E estamos longe da perfeição. Então, a abordagem sobre determinados assuntos tem a questão, às vezes o espírito é bom, mas não é esclarecido. Às vezes o espírito é superior, já seria diferente. Então, é um espírito bom, um espírito familiar, que passou a informação, tem conhecimentos mais limitados, ainda está pego aos conceitos terrenos. Então tem uma série de nuances que devem ser observadas para que, ao trabalharmos os conceitos, tenhamos mais condições de entendermos o fundo da lição. E você está criando muita polêmica? Abstenha, deixa de lado. Em toda a nossa vida nós temos que saber cultivar. Precisamos saber cultivar as boas ideias, assim como se cultiva um vaso de flores. Se você deixá-la apenas ali, a Deus dará, botou na terra, pegou, você deixa para lá, o dia que chover ela vai receber água, muitas das vezes, após um longo período de estiagem, você perderá a sua muda, você perderá a sua planta. Mas se você desenvolver um processo regular de irrigação, de adubagem, de limpar as ervas daninhas, você pode ter um belo vaso de flores. Assim também em nossos conhecimentos. Temos que procurar reciclar, temos que estar com a mente aberta para aprender o novo, temos que estar com a mente aberta para aprendermos o que é diferente. Dentro desse conceito de aprender o que é diferente, de aprender o que é novo, nós vamos nos fortalecer, nós vamos nos edificar no bem e vamos procurar estar sempre nos aperfeiçoando. Nada cai do céu. Tudo depende do nosso esforço, da nossa dedicação. Os nossos amigos espirituais, os bons espíritos, estão sempre prontos e apostos para dizer: isso eu posso te ajudar. Nisso que eu posso te ajudar, eu te ajudo. Nisso que você tem que aprender, procure aprender, procure se aperfeiçoar. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos iluminar e abençoar sempre, para que possamos estar em condições melhores a cada dia. Muita paz, muita luz para todos nós.